Kim, um dos motes da reforma da Previdência, aprovada em primeiro turno, que você acaba de votar recentemente na Câmara Federal, ela trata da questão dos privilégios, de combate a privilégios. Você tem alíquotas progressivas, tem teto para salários, tem outras questões relacionadas a ajustes de tempo de contribuição com a idade maior, que atinge todas as categorias, ninguém fica de fora, algumas regras de transição consideradas mais duras ou não, mas especificamente do mote privilégios, que foi uma das argumentações do governo, traz essa questão. A sociedade reclama, por exemplo, ainda que não na questão por matéria da PEC, que tetos de salários de alto escalão do executivo, do judiciário e do Ministério Público, para incluir aqui aqueles que não são de poderes do país e mesmo do poder legislativo, onde nós estamos falando aqui, não foram atingidos porque não tem regulamentação de pagamentos de verbas indenizatórias, ainda que natureza laboral, onde não incide nem imposto de renda nesse país, seria um grande privilégio para colocar nessa questão. Exige-se uma lei complementar para isso? É um tema muito difícil de ser discutido no Congresso, ou é a hora? Eu acredito que seja a hora, né? Na legislatura passada a gente teve uma comissão presidida pelo deputado Rubens Bueno, né? Que pode ter sua continuidade nessa legislatura, né? Precisa ser recriada, porque a legislatura passada acabou, mas eu defendo veementemente que a gente enfrente essa questão, porque existe um abuso sistemático por parte do Judiciário e do Ministério Público, que são os que mais concentram salários acima do teto constitucional, que é o salário do ministro do Supremo Tribunal Federal, e que precisa ser combatido, né? O que acontece hoje, e isso é algo que já está no radar do Ministério da Economia. Você tem carreiras hoje que com 4, 5 anos você já chega no teto do pagamento, você já chega ganhando seus 39 mil reais com 4, 5 anos de serviço no serviço público. E isso faz com que você tenha um desestímulo, né, para produtividade, porque você chega no teto muito rapidamente, sem necessariamente trabalhar mais por isso. E uma luta corporativista para o extrateto, né? Como eles já atingiram o teto salarial, o lobby, a luta das corporações dentro do Congresso Nacional é para que tenham indenizações nas quais, efetivamente, pela natureza de indenização, não incide imposto de renda, para ganhar mais do que o teto, né? E justamente em razão disso, eu até tenho conversado bastante com o secretário Paulo Webel em relação a isso. Nós pensamos no modelo de reestruturação das carreiras públicas para que o salário seja compatível com a iniciativa privada. É absolutamente inaceitável por exemplo, no caso eu sou estudante de Direito, né? O estudante de Direito, ele sai da faculdade, se forma, vai para a iniciativa privada ganhando uma média de 2 mil, 3 mil reais. Agora, se ele vai para algum dos 3 poderes, né? Ele chega ganhando já 15 mil reais, 20 mil reais, o que é uma coisa absolutamente incompatível com o mercado. O que a gente quer fazer é baixar o piso, né? Começar ganhando um salário pequeno e aumentando esse salário aos poucos, de acordo com o número de funções que esse funcionário acumular. Então, quanto mais funções ele pegar para si, quanto mais trabalho ele fizer e mais demonstrar que quer subir na carreira, além de uma promoção automática por tempo de serviço, né? 4, 5 anos, mas essa promoção um pouco menor, ter essa promoção mais estimulante, que é com base no número de funções que o funcionário público pegou para si. E aí chegar no topo da carreira ao longo de 30 anos, 35, 40 anos, que é o que se espera que ele se mantenha nessa carreira. Aí, com essa reestruturação de carreiras, eu acredito que a gente consiga debater não só a questão do teto, né, para que todos respeitem o teto e ninguém seja obrigado, o pedreiro ganha um salário mínimo, seja obrigado a sustentar um juiz que ganha 100 mil reais por mês, e ao mesmo tempo você ter uma carreira que estimule o servidor público a trabalhar todo o tempo com a maior produtividade possível. O governo está falando já em readequações depois de superar a questão da Previdência na questão tributária, mas do imposto de renda, falando de adequar melhor o peso sobre a classe média, que na distribuição de receitas acaba tendo um valor mais significativo nessas distribuições de distorções de valores. A gente está falando aqui de um segmento que paga menos e tem o privilégio de não pagar por verba de natureza indenizatória. Exatamente, né? Basicamente é uma casta privilegiada que não paga o que deveria pagar em termos de imposto de renda. É uma classe também que não é na prática pagadora de impostos, é recebedora de impostos, né? Ou seja, apesar de, tudo bem, paga o imposto de renda, paga o imposto sobre o consumo, mas no final o próprio dinheiro que está sendo utilizado é do imposto, é fruto daquilo que foi cobrado do pagador de impostos. Então, eu acho que essa deve ser uma das principais frentes do governo em termos de reforma administrativa, que é um dos maiores gastos que o governo tem hoje. Aliás, o maior gasto que o governo tem hoje, todos os governos, em todos os níveis, sem exceção de nenhuma cidade,
de nenhuma autarquia, de nenhuma administração, é com folha de pagamento, né? E essa questão precisa ser superada, precisa ser enfrentada. Tem um lobby muito forte das corporações, mas as corporações são minorias organizadas e o que precisa prevalecer é o interesse público da maioria. Como é que você raciocina a questão do conteúdo, do seu raciocínio pessoal como deputado, representante popular, entre aqueles que consideram duríssima a medida da PEC para boa parte das carreiras, aqueles que ganham salário mínimo, a grande parte dos que recebem proventos de um único salário no regime geral, que são convidados agora a trabalhar mais tempo, em detrimento a uma parcela mesmo desse brasileiro que considera que não é sustentável o atual regime fruto dessas distorções, algo precisaria e está sendo feito, porém com uma medida muito dura para um segmento que tem um valor muito menor. Como é que você vê essas duas questões na decisão do seu voto que você já proclamou? Na verdade, para quem ganha um salário mínimo, na prática a mudança é quase que nenhuma, né? Porque o que você tem hoje é que a média de aposentadoria dos mais pobres é justamente aos 64,9 anos e a gente mudou a idade mínima para 65, justamente porque o mais rico, tanto na iniciativa privada como no setor público, se aposenta em média 10 anos antes, né? Ou seja, o engenheiro da obra se aposenta 10 anos antes do que o pedreiro, né? Ou mesmo um advogado no setor privado se aposenta 10 anos depois do que um promotor ou do que um juiz, recebendo muito menos, né? Então, dessa questão da idade mínima, eu defendo veementemente como uma questão, inclusive, de justiça social, né? Para garantir que haja idade mínima para todos. Antigamente, no regime antigo, só existia idade mínima para pobre, porque ele não tinha um tempo suficiente de contribuição para se aposentar precocemente e, portanto, esperava até os 65 anos para receber um salário mínimo. Essa condição está mantida, porém, agora quem ocupa as camadas mais altas da população, as classes mais altas da população, também paga a sua parcela até os 65 anos de idade, né? Nesse ponto, que a principal modificação da reforma, em termos fiscais, né, sejamos sinceros, é a questão da idade mínima, né? É a questão do tempo de contribuição. Então, nesse ponto eu defendo, acho que é o que acontece em todo país que está no caminho do desenvolvimento ou país desenvolvido, todos tiveram de passar por esse debate um momento ou outro. Aqueles que não tiveram coragem de enfrentar quebraram e prejudicaram principalmente a população mais pobre, porque sem reforma previdenciária, basicamente o dinheiro precisa sair de alguma de 3 fontes: ou inflação, o governo imprimindo mais dinheiro para pagar a própria dívida, a dívida previdenciária, ou aumento de impostos, e os impostos recaem no Brasil principalmente sobre o consumo, que quem consome todo o seu salário é o mais pobre, não sobra dinheiro para investir em imóvel, para investir em ação, para investir em qualquer coisa que renda acima da inflação, ou um aumento no endividamento, e aumento no endividamento com o tempo significa aumento de imposto, ou seja, qualquer outra solução que não a reforma previdenciária oneraria muito mais o mais pobre do que o mais rico. O brasileiro comum que leu a PEC ou se inteirou minimamente, ele também tem dificuldade de entender, por outro lado, por que o sacrifício dele, do ponto de vista de trabalhar um tempo a mais, o tempo de contribuição é outra boa ferramenta adotada na composição da ideia do governo, mas com um rendimento médio, não mais por média, mas por 100% de todo o seu salário no tempo, dependendo da sua situação, com 60% só dos rendimentos pela regra atual, enquanto de outro lado, por exemplo, tem uma PL complementar tratando da questão sim do militar, mas com plano de cargos e salários, compensando para eles. O sacrifício ficou numa ponta só desse sistema. Essas duas questões de justiça em relação aos sacrifícios não estão bem digeridas por uma parcela da população. Não, isso eu concordo plenamente. Acho que no projeto de lei complementar dos militares nós temos de tirar completamente a reestruturação da carreira e tratar só da previdência, né? Porque quando se trata de previdência, se trata de previdência. Todo jabuti, o resto é o que a gente chama de jabuti, né? Exatamente. Algo que alguém colocou lá por alguma razão, mas que não deveria estar lá. E eu defendo completamente que, aliás, no meu entendimento, nós até poderíamos tratar no mesmo projeto, é claro que agora já foi a votação, não há ambiente político para isso, não há articulação para isso, mas na minha opinião, nós poderíamos tratar da carreira dos militares da mesma maneira, no mesmo projeto, nos mesmos moldes que a gente tratou o regime geral e o regime próprio. Aliás, na minha opinião, eu vou mais além, né? Nem existiria regime geral e regime próprio. Todos estariam no mesmo regime, absolutamente todos, sem exceção nenhuma, tratando nas mesmas regras, tratando com as mesmas idades, tratando com os mesmos tempos de contribuição, sem diferença nenhuma. Mas política é arte do possível, né? A gente faz o que há consenso entre 513 e não o que a gente quer. E nesse caso, por uma questão natural de segmentação e proximidade, o presidente foi, digamos, mais corporativista em relação ao movimento, ao grupo
porque ele participa mas eu tentando incluir regras. duvido muito que o texto que foi enviado pelo governo sobreviva da maneira como veio na Câmara dos Deputados. Eu acho que a reforma dos militares vai sair bem mais dura do que veio. Para aproveitar um outro tema, o governo já anunciou que ele deve insistir depois com uma medida em separado com a questão da regra da capitalização. Para um país economicamente ativo, com a população que está trabalhando, tem condições de trabalhar, muito pequeno do percentual da sua massa integral, envelhecendo do ponto de vista demográfico, sem condições de poupar por uma questão natural de miséria acumulada, indicadores, falta de emprego acumulados no tempo até aqui, o trabalhador comum não consegue entender a regra natural da capitalização. Quando olha para o modelo do Chile, fica ainda mais assustado, porque recolhe-se 12% de previdência, 8% para a saúde, e o rendimento disso ao final, para quem compra um título de capitalização que se tem no mercado, é muito ruim, com taxa de administração, inclusive a rentabilidade é muito baixa. Como querer que um trabalhador de R$1.000 que economize R$100 por mês em 30, 40 anos tenha o retorno de um salário mínimo? A conta não dá. O que você acha desse retorno da questão da capitalização e a sua posição pessoal sobre o tema? Eu acho que nós temos um modelo bem sucedido na Suécia, em que efetivamente o trabalhador consegue receber ao final mais do que aquilo que ele contribuiu, inclusive, né? Então, não só aquilo que ele contribuiu, mas os rendimentos, os dividendos daquilo que foi contribuído e que renderam ao longo do tempo, que é o que faz sentido. Capitalização já existe no Brasil e já é obrigatório, chama-se FGTS, só que é uma capitalização ruim, como você citou, uma capitalização mal remunerada, em que o trabalhador basicamente todo mês é obrigado a dar seu dinheiro pro governo, o governo administra do jeito que quer, de acordo com algumas balizas legais, e dá um rendimento pífio pro trabalhador. Isso agora, com a medida provisória, nova medida provisória do governo, tende a mudar, mas ainda assim é, na minha opinião, uma capitalização compulsória ruim. O que eu defendo para a Previdência é que o trabalhador tenha o seu seguro-desemprego e o seu fundo capitalizado de aposentadoria vinculado ao seu CPF, não ao seu emprego, como funciona a FGTS, que ele saiba exatamente qual é o valor, sempre seja notificado, todos os meses saiba quanto é o valor que recebe e quanto aquilo está rendendo, e que haja um mercado de risco limitado para que esse dinheiro seja administrado e renda juros de mercado, né? Aí, efetivamente, tendo um retorno que qualquer investimento em previdência privada ou qualquer investimento em CDB ou qualquer investimento de baixo risco teria, entregando ao final para o trabalhador mais do que aquilo que ele contribuiu. Isso sim eu acredito como modelo de capitalização sustentável, somado com um misto, né? Que eu defendo um modelo misto, não de capitalização puro, defendido pela Fundação Instituto de Pesquisa de professores de Economia e Administração, principalmente da Universidade de São Paulo, em que você tem um sistema de INSS com um teto de R$2.000, que você já abarca aí 80% dos trabalhadores brasileiros que se aposentam com até R$2.000, mas utilizando esse pilar de capitalização como um complemento a esses R$2.000, mais um outro pilar de renda mínima, e qual seria o valor dessa renda a ser discutido, R$400, R$500, que se somaria a esse INSS com teto de R$2.000 e a essa capitalização. Muito obrigado ao deputado federal Kim Kataguiri, que conversou conosco aqui na nossa missão pública e multiplataforma. Eu que agradeço, bom trabalho para você e obrigado pelo convite. Pessoal, já tá vendo a pré-estreia do filme do Movimento Brasil Livre, que a gente tem imagens exclusivas dos bastidores do MBL, você vai conhecer cada um que tá aí dentro do Movimento Brasil Livre, quem tá na frente, quem tá por trás, quem tá do lado, quem tá na diagonal, e também do impeachment, todas as reuniões, Michel Temer, Eduardo Cunha, todos os atores envolvidos, você vai saber exatamente o que aconteceu. Compra aí, não vai ter golpe.com.br.